Olá pessoal, na outra aula a gente falou na segunda aula sobre a questão do problema da transcendência e sobre a incredulidade em relação às metanarrativas, né? Falamos um pouco sobre a experiência da transcendência no sentido do homem, né? Que tem o desejo de compreender a sua história, compreender as coisas, né? Então, que envolve uma possibilidade de disposição emocional, uma disposição intelectual, né? Não só a questão do conhecimento, mas também a questão do caminho a se seguir, uma coisa moral, certo? Tem um aspecto moral também nessa relação de transcendência e história pessoal, né? E também a história geral. Então, a gente comentou essas coisas, falamos sobre a questão da importância dos símbolos, né, da defasagem dos símbolos que propiciavam uma certa experiência, né, ou que foram derivados de experiências, né, no sentido transcendente. A gente comentou aquela questão do período axial de Karl Jaspers, né, onde entre a de Cristo até 200 de Cristo, tivemos aí o aparecimento de pelo menos 4 tipos aí de, de experiências do transcendente no sentido da diferenciação, né? Como usando o linguajar do Eric Wegener. Então, o tal, o Brahman, o Deus abraâmico, né? E o bem, né? Na filosofia platônica, né? Então, Índia, Grécia, os hebreus e os chineses, né? Tiveram mais ou menos aí neste período esta abertura para o transcendente no sentido da distinção, né, da separação, da diferenciação entre o elemento transcendente e as coisas do mundo, né? Então a gente falou sobre, tocou em cada um desses temas, falamos também da questão da recuperação, né, tanto no nível filosófico quanto no nível do homem cotidiano, do homem comum, né, através do acesso do conhecimento sobre esses símbolos tradicionais, né? Já que nós vivemos numa época onde existem aquilo que o Glenn Hughes chama no livro de filósofos da infundação, ou seja, aqueles que buscam, né, criar narrativas, né, que são contrárias a essas metanarrativas, porém não só contrárias às metanarrativas de cunho religioso ou espiritual, mas também de cunho filosófico, como de Hegel, de Kant, certo? Mas aqueles homens que buscam dissolver com suas obras, né, qualquer chance do homem encontrar um fundamento que não seja, certo, questões de nível pessoal mesmo, né, questão de nível bastante subjetivo e fragmentado, né, se assim podemos dizer. Então isso é uma espécie de tendência que vem predominando aí a cada século, né? Desde da ascensão iluminista, e chegou até nós aqui, né? Já visto aí a quantidade de ideologias que foram surgindo, né? E a quantidade de situações históricas que foram sendo derivadas delas, né? Que a gente conhece tanto, né? Em termos políticos, culturais, etc, etc. Mas acontece o seguinte, que tudo isso vai remontar ou vai direcionar a mentalidade humana comum, né, naquilo que o Mircea Eliade, né, aquele sujeito que estudava simbolismo, etc., as culturas antigas, arcaicas, aquilo que o Mircea Eliade chamava de o terror da história. Certo? Parece que nós vivemos tempos onde essa tendência do homem arcaico volta a ser traduzida aqui em outras palavras, em outros, vamos dizer, signos no homem moderno, né? Começa a transparecer no homem moderno essa mesma tendência. Então, a gente, né, falou de história, né, no sentido mais geral possível aqui, certo? E ela pode significar, né, pelo menos 3 coisas, né? O próprio curso de eventos, né?
tudo aquilo que acontece, né, mesmo aquilo que não é observável, todo o curso de eventos que está presente na realidade humana ou na realidade que a gente vive, certo? Ela pode ser chamada também, né? A gente pode se referir usar essa palavra história, né? A gente pode estar se referindo à própria narrativa, né, que registra esse curso de eventos, ou até mesmo a combinação de ambas, né? Você está falando de história, não só a narrativa, não só o próprio evento, mas o vínculo que há entre essas duas coisas, certo? E para isso a história precisa ter pelo menos dois componentes, né? Eventos que sejam realmente significativos, que valham a pena ser registrados, né? E propriamente o reconhecimento desses eventos como significativos no processo narrativo, né? No próprio registro enquanto tal, né? Porém, isso daí vai depender de um caráter seletivo, né? Daquilo que é digno de ser memorável, né? E digno de suscitar um desejo de compreensão, né? Então a gente vai se perguntar o que torna, afinal de contas, um evento memorável, né? Só pode ser aqueles que têm um maior poder explicativo, ou um maior poder revelador de uma realidade, de uma verdade, né? E logicamente vão existir desacordos sobre quais dados têm maior ou menor valor explicativo, né? Segundo o que? Segundo suposições acerca da natureza última da realidade, daquilo que os homens creem ser real, né? Então a gente pode presumir que a base de qualquer significado é aquilo que acreditamos ser o mais fundamental, certo? Isso daí, né, a gente não precisa ser historiador ou filósofo para você fazer isso a gente faz naturalmente com a nossa própria história pessoal. Então a gente tenta encontrar um significado que seja fundamental para a nossa vida, certo? E a gente vai recolhendo aquilo da nossa biografia que é digno de ser mais memorável, né? E aquilo que parece ter uma maior compreensão, que é mais revelador para nós mesmos, certo? E utiliza toda essa gama de coisas como a base do próprio significado das nossas vidas, né? Então todos nós, né, qualquer ser humano minimamente maduro vai ter em alguma medida uma interpretação sobre a sua própria história e consequentemente a história da humanidade enquanto tal. A gente já se referiu à história da humanidade apenas como vamos dizer, só existe uma conexão entre a humanidade no sentido biológico, não no sentido histórico, certo? A não ser que você olhe de cima para baixo, ou seja, de fora do cosmos para dentro do cosmos, certo? Mas de dentro para olhando apenas os aspectos internos do cosmos, não existe uma história realmente linear ou conectiva, totalmente conectiva entre os povos, ou entre a humanidade enquanto tal, certo? Mas a busca por uma interpretação da nossa própria vida, da nossa própria história, né, exige a pergunta, né? Exige a reflexão, né, sobre a interpretação do drama da história humana ou da base do significado da história humana de maneira geral, certo? Isso daí é uma indagação que surge quase que espontaneamente, né? Então isso vai aparecer na pessoa como uma espécie de preocupação constante, né, com o fundamento do sentido da nossa vida. É por isso que a perda do fundamento transcendente, ou seja, a perda da ideia concreta de que nós estamos aqui, tudo o que existe está, né, de certa forma ligado a um desejo, a uma ordem superior, né? A perda dessa experiência, né,
nos expôs novamente àquilo que o Mircea Eliade chamou de o terror da história, certo? O terror da história que a gente já vai tocar nesse assunto. Então, para tocar nesse assunto, a gente tem que entender que a busca do fundamento na existência, né, a partir do momento que o ser transcendente, né, o sentido transcendente, passou a ser diferenciado, ou seja, ele já não estava mais misturado, entranhado na realidade cósmica, mas sim ele era destacável, ou seja, a inteligência do homem conseguiu perceber que existe um elemento acima daquilo que é visível ou acima daquilo que é uma presença no sentido empírico ou no sentido imanente. A partir do momento que o homem teve essa experiência do ser, né, ele saiu daquilo que Eric Wegelin e até o Mircea Eliade chamava de existência cosmológica, certo? Os homens da época cosmológica, vamos dizer assim, eram os homens que tinham o tal terror da história, segundo Mircea Eliade, certo? Mas dentre esses povos, entre esses homens, sempre a busca por vamos dizer, um ser necessário, uma base necessária, um fundamento sólido, né, que seria uma garantia aí, absoluta de uma estabilidade, de um significado. Isso já estava presente, embora eles não tivessem encontrado de fato, aquilo estava presente como o quê? Como uma tensão própria da consciência humana, que vive entre a contingência e a necessidade, né? Entre o ser e o não ser, entre o tempo e a eternidade, né? Então, você vê que entre os hebreus aparece a figura de Javé, um Deus pessoal, mas também entre os chineses aparece a figura, ou melhor, aparece a ideia do Tao, que já não é um significado no sentido pessoal, certo? Já o homem da existência cosmológica, ele não tinha ainda diferenciado o ser transcendental, né, o Deus, o Tao, o Brahma, etc., da existência das coisas, certo? Então, isso daí constituía e constitui em nós até hoje uma espécie de ansiedade, uma vontade, né, de encontrar esse terreno sólido, certo? Então, a ordem permanente, né, a estabilidade universal sempre foi tomada como um foco assim, de meditação, de adoração, né, por todos o ser humano em geral, certo? Então, enquanto os símbolos, né, da realidade transcendente não eram completamente distintos, ou seja, diferenciados, o homem ainda vivia, né, meio que enxergando a divindade como parte do próprio cosmos. Então, a partir de um certo momento, que é o período axial, ali com o Karl Jaspers fala, né, tomando ele como exemplo, ali se tornou meio que conceitualmente nítido, separado, né, a visão transcendente da realidade espaço-temporal, certo? Nas culturas, vamos dizer, compactas, como diz Eric Wegelin, essa distinção ainda não era explícita, né, entre mundo e transcendência. Então, existia ali uma unidade entrelaçada de ordem, né? Então, aquilo que era fundamental ainda estava misturado e confundido com a natureza das coisas, certo? E a conexão com a realidade permanente se fazia através do quê? Né? Já que estava tudo misturado à realidade natural, né? A ideia do transcendente estava misturado a cada processo de ordem natural. Então, como, né,
se conectar a esse ser transcendente, a essa realidade transcendente, vamos dizer, essa realidade divina, era através dos deuses intracósmicos, ou seja, dos deuses que se manifestavam sob a forma de forças naturais, certo? E para tal era necessário ritos sagrados, ações sagradas, palavras sagradas, para que essa conexão entre a consciência humana e esses deuses intracósmicos, ou essas forças naturais superiores, fosse estabelecida. Uma das coisas que, aliás, que é quase que universal, em todas as culturas você encontra mais ou menos esse mesmo padrão, que fazia com que essa conexão entre a consciência humana, e as forças divinas fosse realmente eficaz através dos ritos, era justamente os ritos que visavam uma espécie de aniquilação do tempo, uma destruição do tempo enquanto linearidade, o tempo enquanto passagem de um ponto ao outro, no sentido do progressivo, como a gente vê hoje com tanta facilidade. Então esse mundo futurista, esse mundo progressivo, esse mundo do amanhã, esse mundo de um dia será, isso para o homem arcaico era um terror. Então eles precisavam de uma participação ritual, em certas ações que fossem arquetípicas, não arquetípicas no sentido do Jung, mas arquetípicas no sentido de atos superiores, ações superiores que foram empreendidas primariamente pelos deuses ou pelos heróis ou por aqueles que estavam lá no princípio dos tempos, Então a participação nesse ritual, onde era repetido as ações arquetípicas destes que lá estavam no princípio, no primórdio das coisas, tornavam os homens imunes aos efeitos do tempo, ao efeito terrorífico do tempo. Então esses homens arcaicos, eles eram de certa maneira anti-históricos, porque eles experimentavam o tempo, ou preferiam experimentar o tempo como um recomeçar. Mas por quê? Porque para eles os eventos históricos em si mesmos não tinham durabilidade, não tinham valor intrínseco. Então eles não eram plenamente reais, ainda eles eram meio que saturados de inexistência, falta de sentido. Então a vida no tempo só seria significativa através desta conexão ritual com aquilo que era imutável, com aquilo que estava no princípio, Isso tudo parte de um desejo interno desses homens de transcender o mundo da mutação, um mundo mutável, certo? Que tanto afligia a consciência deles e deixava eles aterrorizados. E isso, de certa maneira, tornava tolerável o sofrimento próprio da vida, certo? Então, o retorno às origens podia ser experimentado como um fato, não como uma recordação, certo? Hoje a gente lembra de certos fatos passados, fatos monumentais, etc. Mas a gente já vive dentro de um contexto historicista, um contexto histórico. A gente já tem uma ideia um pouco mais sofisticada, vamos dizer, até de futuro, certo? A gente espera muito da nossa história, segundo aquilo que ainda não veio, aquilo que ainda não foi, mas esses homens não. Esses homens, a própria ideia daquilo que ainda não foi era totalmente vazia de realidade. Apenas aquilo que já tinha sido era de fato algo concreto, algo real, preenchido de existência e realidade, certo? Então o retorno às origens era apenas um ato memorativo, mas era uma experiência de um fato, Então eles concebiam a história, claro que eles concebiam a história, claro que eles tinham a noção mínima de história,
mas não totalmente linear, né, ou irrepetível, como nós concebemos, como uma coisa que não pode ser mudada, certo? Então, por isso eles tentavam, de certa maneira, abolir o tempo com esses rituais, né, estar de volta à origem, certo? Porém, o tempo linear não era totalmente desconhecido para eles. Eles não eram apenas homens que viviam dentro de um tempo cíclico, né? Como a gente já afirmou aqui, o homem, né, tinha essa ideia do tempo cíclico aí nas culturas pagãs, arcaicas, porém eles também tinham uma noção do tempo linear, né? E tinha ali o seu reconhecimento simbólico, só que ela era, de certa maneira, uma coisa, vamos dizer, secundária, né? A repetição ritual em vista da experiência dos fatos originários, isto sim era o caráter primário da concepção de tempo desses homens, mas a concepção linear também existia, certo? É aquilo que o Eric Wegener chamou de historiogênesis, que é a especulação mitopoética sobre os começos últimos, né? O princípio, os primórdios essenciais, certo? Como nós temos aí, por exemplo, a cosmogonia, que fala da origem do cosmos, a teogonia, que fala da origem dos deuses, a antropogonia, que fala da origem dos homens. Então, a historiogênese é aquele processo de autointerpretação cultural, tendo em vista os primórdios da ordem social presente. Então, a questão do tempo linear para esses homens era como se fosse um olhar linear apenas na direção do passado. E para isso eles precisavam ritualmente, né, ciclicamente, retornar àqueles fatos primordiais através dos ritos que garantiam a conexão com essa realidade permanente. Então, essa autointerpretação cultural, né, pressupunha o quê? Que a ordem social presente era uma manifestação máxima, vamos dizer, né, de origem divino e cósmica, que tinham conexão íntima com esses eventos míticos e lendários, né? Então, esses eventos míticos e lendários vão se fundindo aos eventos conhecidos na história desses homens, através dos ritos, e vão estabelecendo a sociedade, né, experimentada por esses homens e legitimada como o objetivo máximo da história, certo? Então, eles usavam cronologias que remetiam a dinastias anteriores, que sempre tinham como origem um deus, ou deuses, ou heróis míticos, etc, etc, etc. Então, o tempo linear para o homem arcaico, ele era um tempo linear regressivo. Para nós, o tempo linear, ele é tanto regressivo, mas como também futurista, progressivo, certo? Então, o que o Eric Wegener chama de historiogênese vem para desbaratar um pouco esse erro que a gente comete de achar que o homem vivia naquelas épocas apenas com uma ideia cíclica do tempo, mas ele também tinha uma ideia linear. Do mesmo jeito que a gente tem uma ênfase linear do tempo, né, como se estivesse transcorrendo as coisas do passado até um futuro ideal, né? Porém, ainda assim, a gente se reveste de formas circulares de interpretação do tempo. Todo ano tem Natal, todo ano tem Ano Novo, todo ano tem comemoração do aniversário, etc, 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 etc. Então, a historiogênese é uma construção da história unilinear, mas a realidade ainda, para esses homens, era a unidade do cosmos, e não algo além do cosmos. Então havia a coexistência entre o que? A ciclicidade e a linearidade temporal. Isso amenizava a ansiedade, a ânsia, o desejo pela estabilidade duradoura. O mesmo ocorre com a gente, certo? Mas há uma diferença de ênfase,
certo? Então aí entra a diferenciação. Em Israel, na Grécia, na China, na Índia, o fundamento para além da ordem espaço-temporal aparece claramente e distintamente na consciência humana. Então os mitos e rituais começam a sucumbir perante o símbolo da transcendência, né, a partir dessa diferenciação, o que acaba forçando uma reordenação social, política, religiosa, etc, 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 através de novos símbolos. Então as consequências dessa diferenciação vão se tornar, porque, em primeiro lugar, vão tornar enfática, ou bem enfáticas, né, a ideia da incognoscibilidade do fundamento. Você não pode conhecer por completo o fundamento de todas as coisas. Então, isso vai dar uma espécie de incerteza existencial, vai incutir na consciência humana uma espécie de incerteza, certo? Pelo simples fato de você perceber pela consciência de que o fundamento dela está para além do cosmos, isso já deixa bem claro que você não pode conhecer isso daí por si mesmo, certo? Isso é uma primeira consequência. A segunda consequência é uma espécie de mudança na compreensão da relação entre mundo e transcendência, certo? Então o mundo finito, né, ele é jogado de forma fecunda na história. Então a história vai passar a ser realmente história. Então os eventos, por quê? Porque os eventos vão deixar de ser arquetípicos, ou seja, voltados para a origem, e vão passar a ser relacionados a esse transcendente, certo? E vão passar a ser particulares, ou seja, são eventos que aconteceram e acontecem uma vez só, não repetidos, né, através dos ritos. Então, além do homem, né, um processo de diferenciação, né, que pressupõe a ideia de que a base do significado não está no cosmos, mas está para além do cosmos, deu a noção de uma espécie de incerteza existencial, de conhecimento desse fundamento por completo no homem, mudou a relação entre os fatos no mundo, né, em acordo com esse transcendente, ou seja, deixaram de ser fatos arquetípicos e passaram a ser fatos apenas relacionais ou particulares. E uma outra consequência é que o acesso a esse significado profundo acabou por ficar restrito a quê? A processos internos da alma, ou seja, é uma mudança, né, de conexão. Já não são mais conexões propriamente ritualísticas no sentido externo, mas no sentido interno. Então o elemento interior, né, o espírito, a alma, o eu, etc., ele é o instrumento pela busca, é um instrumento na busca pela base que agora se volta para dentro e não para fora. Então, com o processo de diferenciação, né, que ocorreu na humanidade, né, nas diversas culturas em onde houve né, o ponto axial, né, o eixo dessa mudança, o homem vai buscar o fundamento não mais no cosmos, mas dentro de sua alma. Isso reforça, obviamente, a ideia de uma vida individual, uma vida pessoal. Então, os processos internos vão oferecer também perigos espirituais, porque a fé ou a crença interior vai se tornar o quê? Um guia pessoal muito tênue, certo? O homem jogado para dentro de si, ele cai dentro de si, ele cai num terreno muito mais perigoso às vezes do que o homem que cai para fora de si. Então, por exemplo, nas religiões abraâmicas, o núcleo significativo da história vai ocorrer no intercâmbio entre o humano e o divino, no Islã, no cristianismo, no judaísmo, né? Então é uma história teofânica, né, onde todo o universo é contingente e cada existência pessoal é única, certo? Isso revela o quê? Acaba por revelar para a alma humana um aspecto assustador
né? Porque essa libertação cosmológica perante a história vai, de certa maneira, jogar o homem dentro de uma nova forma de consciência, onde o mundo lá fora já não é tão útil quanto o homem arcaico, o homem compactado, vamos chamar assim, percebia. Mas agora ele é um mundo até hostil, não no sentido apenas físico, mas no sentido espiritual, certo? Então o universo ele vai ser contingente como um todo, e dentro da sua pessoa que é única, ali vai se revelar a base do significado. Então a história vai se tornar o que? Um exercício consciente, a história pessoal, um exercício consciente da existência única e contingente. Olha só, tenho esta vida, é na minha alma que tem que se operar essa conexão entre mim e o Ser Supremo, certo? E quais são os processos que oferecem perigos espirituais? Olha só, esse tipo de experiência, vamos dizer, da consciência humana, né, constitui também, claro, a base do niilismo moderno, a base dos esforços para se escapar da história, porque é de fato uma espécie de revelação da consciência humana, perceber a diferenciação entre o ser transcendente e o universo, não mais como um mundo totalmente interconectado. Isso solta o homem como se ele tivesse o que? Perdido. O homem então ele se sente o que? Jogado ao mar da existência, né? Onde conhecer o fundamento é quase que impossível, né? Porque ele é incognoscível, né? Por completo. A sua relação com o mundo diz, olha só, cada fato da sua vida é particular, então cada ação importa, cada ação é responsável, responsabilidade muito maior, certo? Então o sujeito começa a temer, a sentir um terror da sua própria história e da história do mundo, tal qual os arcaicos sentiam, e por isso tinham seus ritos, etc, etc, etc. É por essas outras que, mesmo existindo vamos dizer, um salto no ser, como diz o Eric Weger, no processo de diferenciação, há também uma queda no ser, se esse processo de diferenciação não estiver realmente amparado por um arcabouço simbólico suficiente, que é o que a gente chama de religião. Então, dentro do eclipse moderno da transcendência, a imaginação histórica acabou por se diminuir, né? Ou diminuir a confiança na transcendência, certo? Então os símbolos perderam seu sentido inteligível, né? Por quê? Em primeiro lugar, ciências matemáticas, o impacto que ela teve na imaginação a partir da ciência moderna, etc, etc. Surgimento das novas técnicas, das tecnologias e não sei o quê, e até mesmo o crescimento da ciência histórica, ou da consciência histórica, do historicismo. Então a modernidade começa a buscar um novo fundamento para o significado, certo? Aquilo que é incognoscível, difícil. É matematicamente provável, difícil, né? Nossas técnicas aqui funcionam por conta dos nossos avanços matemáticos, da ciência, etc. Então, isso daí não capta o ser transcendente. Então, nós precisamos procurar o fundamento do significado, não ali, mas nas estruturas físicas, na matéria, em certos valores deterministas, por exemplo, como o marxismo, as teorias freudianas, onde a base do significado, a base do fundamento da existência humana é totalmente imanente. Então o imanentismo começa a tomar a forma do transcendente e começa a causar ou a gerar o mesmo tipo de atração como o transcendente causava nos povos arcaicos. Então é como se o homem moderno fosse um homem arcaico que buscasse não o transcendente nas coisas,
mas o próprio imanente, né, fora das coisas. Por que fora das coisas? Porque eles criam ideologias, né, baseadas no mundo imanente, nos determinismos, nos materialismos, nas estruturas físicas, e geram mundos mentais que nunca vão existir, certo? A prova disso é que as próprias religiões se mundanizaram com a influência dessas novas forças imanentistas, vamos dizer assim, que vieram da ciência, da tecnologia e da própria ciência histórica, né? Da consciência histórica. Então, a história se imanentizou e se tornou tão terrível quanto para o homem arcaico, mas num outro sentido, certo? Então, olhar para trás para o homem arcaico era a sua salvação, né? Era a sua, vamos dizer, o seu alívio contra o sofrimento presente, o sofrimento futuro do indeterminado. E para o homem moderno, né, olhar para trás é você olhar para longe do progresso, ou seja, a base arquetípica do homem moderno é um futuro irrealizável. Ou é a razão, ou é a libido, ou é a economia, ou o progresso, é isso que o homem vislumbra, o homem moderno. Então, ele tem uma elevada preocupação com a própria história temporal. É como se fosse a historiogênese, porém, em vez de remontar a um passado, ela remonta a um futuro que ainda não veio. E isso daí veio da própria concepção histórica derivada do cristianismo e do judaísmo, certo? Onde a gente explica na nossa série O Sentido da História, como esse processo se deu, né? O processo de secularização aí da ideia de escape, o futuro, a ideia futurista cristã reduzida ao imanente pelas filosofias modernas, etc, etc, etc. Então, o desejo de encontrar necessidade operante na história vai passar a ser, né, o Deus desse pessoal. Então, é um passo para a história se tornar humana e independente, sem Deus. Então, a busca por leis necessárias e imanentes vai libertar, segundo esses homens modernos, os indivíduos de qualquer responsabilidade final. Acaba por libertar. Sempre existe uma força que determina aquilo que me acontece. Então, essas filosofias da história, né, ou filosofias em geral, modernas, elas não satisfazem a ansiedade que a gente tem, fruto da nossa tensão de estar entre o ser e o não ser, o tempo e a eternidade. Elas simplesmente banalizam a história, como diria o Mircea Eliade. Então, a história vai se tornar o próprio juiz do homem, né? Retorna o terror, né, da pura contingência. A redenção desse terror vai se tornar a busca de um sentido transcendente, mas na interseção do atemporal com o tempo, ou seja, a busca do sentido transcendente que é natural ao homem vai ser estabelecida dentro de uma ideia de um futuro irrealizável. Então, o tempo que é puramente histórico, ele se torna uma sucessão de momentos sem valor, sem sentido. E esta é a origem do desespero moderno. Então, a história mais propícia para o homem, a ideia de história mais propícia para o homem, ela tem que estar fundada na transcendência. Então, o registro dos eventos significativos é a história. A sucessão de eventos únicos e imanentes, que é o que provoca o terror da história, a mera existência espaço-temporal, né, que incita o homem a criar vias de fuga, como Freud, como Marx, etc., também é parte da história.
mas o padrão relativo ao transcendente é a mais sólida, né, no sentido filosófico, do que o mero registro ou a mera sucessão de eventos únicos. Então, o padrão relativo ao transcendente, né, tanto dos registros quanto da sucessão dos eventos, é o remédio para o terror da história. O terror da história que foi resgatado, né, revisionado pelo homem moderno, que ao invés de olhar para o passado e, através dos ritos, encontrar uma conexão com as forças intracósmicas, como o homem arcaico fazia, e ter uma linearidade, assim, no sentido da historiogênese do seu próprio povo, da sua própria existência, vinculada ao passado, e o futuro era incerto, era desconhecido, portanto terrível, né? O homem moderno, ele faz justamente, ele vira a coisa, ele começa a olhar para o futuro como se ele já tivesse sido realizado, idealmente, certo? Começa a excluir da história o seu caráter transcendente e rebaixa tudo ao nível imanente dos determinismos, do materialismo, etc, etc, vivendo dentro de um sonho, um arquétipo sonhador, futurista, que não lhe é próprio, certo? Uma ideia de progresso que não lhe é própria, mas sim suada, né, da ideia cristã e da diferenciação, né, enfim, que houve na consciência humana a nível do transcendente. Então, podemos terminar por aqui. A gente prossegue na próxima aula as considerações a respeito da transcendência e da história, ok? Então, obrigado a todos e valeu!